pensar, gente, INC tem um regulamento técnico específico, né? INC, Informação Nutricional Complementar. Eu não vou ficar falando informação nutricional complementar toda hora, tá, gente? Então, eu vou chamar de INC, que é como a gente chama normalmente. Então, tem um regulamento técnico específico sobre INC. É a RDC número 54 de 2012 da Anvisa. Então, toda vez que a gente pensar em INC, a gente tem que pensar em RDC 54 de 2012 da Anvisa. Ela está em vigor, a gente encontra ela lá na Biblioteca de Alimentos da Anvisa e é ela que a gente vai usar sempre que o assunto for INC, ok? Então, o que a gente tem de importante aqui na RDC 54 que às vezes as pessoas não dão a devida importância e pulam logo? Por que eu digo pulam? Porque essas questões assim mais gerais, elas normalmente estão bem no começo da legislação. E o que a gente tem mania de fazer? A gente pega e vai lá no fim da legislação já, a hora que tá dando os requisitos, para saber se eu posso ou não usar. Então, é normal, né? É comum que as pessoas pulem toda a introdução da legislação e vão direto ali ao ponto que elas querem saber. Mas, não é legal a gente fazer isso, então eu sempre falo, leiam a legislação na íntegra. Porque, gente, no começo da legislação, a gente tem várias informações importantes que depois, mais pra frente, deixam a gente em dúvida. E a resposta, às vezes, está na própria legislação. Então, as legislações são importantes, elas não servem só para dar requisitos. Para ser fonte de fibra precisa ter 2,5 gramas de fibras por porção do alimento. Tá bom, você olha isso e sai colocando fonte de fibras no seu produto. Só que aí depois você tem várias dúvidas que podem ser respondidas pela própria legislação, ou então às vezes acaba fazendo errado por informações que estão aqui na própria legislação. Então eu tô com a RDC 54 aberta aqui na minha frente e eu vou mostrar para vocês alguns pontos importantes que a gente tem aqui e que a gente deve prestar atenção em todas as legislações, mas hoje a gente vai falar especificadamente sobre as INCs, tá? Ó, a Cris mandou aqui, depois que você falou, nunca mais deixei de ler todo o início, você tem razão. Gente, aqui é onde vai, é a introdução mesmo, é aqui que é como se a Anvisa estivesse conversando com a gente e falando pontos importantes para construir o pensamento que a gente vai ter lá no final, na parte dos requisitos propriamente ditos, ok? Então, ó, uma coisa muito importante de se ler nas legislações não é que você vai precisar ler, gente, isso toda, vou fazer um rótulo, deixa eu ali ler as considerações da legislação. Não é isso. Mas é importante ler, vez ou outra, as considerações da legislação. Porque ali é basicamente, nesse caso aqui a Anvisa, porque essa legislação é da Anvisa, falando assim, olha, por que a gente fez essa legislação aqui? Então, para que serve a legislação de informação nutricional complementar? Então, tá escrito aqui, ó, que a informação fornecida pela declaração de propriedades nutricionais complementará as estratégias e políticas de saúde dos Estados-partes em benefício da saúde do consumidor. Então, esse é um motivo dessa legislação existir. E aí ela fala aqui, saúde dos Estados-partes, porque essa legislação é de comum acordo com o Mercosul. Então, nos países do Mercosul funciona assim essa legislação, funciona assim informação nutricional complementar. Que a informação nutricional complementar facilitará o conhecimento do consumidor sobre as propriedades nutricionais dos alimentos, contribuindo para a seleção adequada dos mesmos. Então, olha aí, mais um objetivo para a informação nutricional complementar: ajudar o consumidor a selecionar algum alimento que vá ser melhor para ele. Então, por que isso é importante? Porque, gente, pensa assim,
Se você, profissional, que está fazendo o rótulo, não está entendendo a legislação, não está entendendo a informação nutricional complementar que você está colocando no seu próprio rótulo do produto que você trabalha e conhece, por que você acha que o consumidor vai entender essa informação? Se essa informação está confusa para você, que trabalha com INC, que trabalha com aquele produto, por que você acha que ela vai cumprir esse objetivo de ajudar o consumidor a procurar um produto melhor? Então aí já levanta uma bandeirinha vermelha de epa, calma aí, essa informação aqui não está cumprindo a função dela, que é contribuir para a seleção adequada de alimentos pelo consumidor, né? Então assim, essa informação aqui não tá tão fidedigna ao meu alimento. Essa informação aqui é meio redundante, né? Todo alimento tem, então ela não tá ajudando o consumidor, né? Ela tá induzindo o consumidor a comprar o seu. Então, por que é importante a gente entender os objetivos da legislação? Não é porque você vai fazer uma prova onde alguém vai te perguntar, mas peraí, quais são os objetivos da RDC 54? Não é por isso. É pra gente entender quando a gente tem dúvida se algo é adequado, se a gente precisa fazer aquilo, se a gente pode fazer aquilo, é pra gente entender essas condições que o órgão fiscalizador deu para aquela legislação existir e que a hora que ele for fiscalizar a gente, ele vai levar em consideração. Então, gente, é importante saber, tá?